Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, duas maravilhosas porções hoje, porções de número 51, 52, Nitzavim, apostos de pé, e Vayeleh, que significa passou. Então, duas porções, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 9, finalizando até 31, 30. Então, a primeira porção, de 29, 9 até 30, 20, e a segunda, 30, 21 a 31, 30. Temos Haftarah em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 10 até o 63, 9, na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, referência em Lucas, capítulo 24, versos 1 a 12, e a segunda, versos 13 a 43, Romanos 3, 9 a 20, Hebreus 12, dentre outros textos. Então, queridos, começando no capítulo 29, retomando aí no verso 9, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje, agora sim, o início da porção de hoje, vós estáis hoje todos perante Adonai, de pé, apostos, em frente, prontos. Vós estáis hoje todos perante Adonai, vosso Elohim, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, e os vossos meninos e as vossas mulheres e o estrangeiro. Muito importante isso aqui. Inclusive o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Por quê? Para que todos estão prontos, de pé, apostos perante Adonai? Para que entres, olha aí, verso 12, para que entres na aliança de Adonai teu Deus e no juramento que hoje Adonai teu Deus faz contigo, para que hoje ele te estabeleça por seu povo e ele te seja por Elohim, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, Abraham, Isaac e Jacó. Interessante, gente, olha a extensão do que o Eterno faz aqui. No verso 14, não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante Adonai nosso Elohim, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, como passamos pelo meio das nações, pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem. Preste atenção, gente, olha aqui a razão da aliança, a razão do pacto, a razão da disciplina, do nosso desejo de agradar a Adonai. O nosso sim para com ele significa o quê? Verso 18, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Adonai vosso Elohim e vá servir a outros deuses das nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Agora preste atenção no verso 19. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. E aí, olha a consequência no verso 20: Adonai não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira de Adonai e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e Adonai lhe apagará o nome de debaixo do céu. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escritas nesse livro.
Então dirá a geração vindoura aos vossos filhos que se levantaram depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que Adonai a terá afligido. E aí, olha o verso 24: todas as nações dirão: por que fez Adonai assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, ou seja, gente, qual é a causa? Por que isso está acontecendo com vocês? Por que Adonai está agindo dessa forma? Vocês não são servos de Adonai, vocês não são filhos dele, vocês não estão acompanhando Adonai desde o momento que ele os tirou da terra do Egito, vocês não estão pactuados com ele, vocês não têm uma aliança com ele. Por que isso está acontecendo com vocês? Qual é a origem, qual é a causa? E aí, por que faz Adonai assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se responderá: porque desprezamos a aliança que Adonai, o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, fez conosco, quando nos tirou do Egito, e fomos e servimos a outros deuses e os adoramos, deuses que não conhecemos e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira de Adonai se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Então, queridos, Nitzavim, prontos, de pé, apostos, nós estamos aqui hoje, na presença de Elohim, nosso Deus, para firmarmos, confirmarmos, ratificarmos mais uma vez a nossa aliança com Ele. Não é outro objetivo a cada vez que lemos a Torá. É interessante que no estudo dessas duas porções, e aí eu fui buscar em todos os anais judaicos, no que toca aos comentários dos mais sábios em relação a essas duas porções. Dentre eles, Rashi, Maimônides, enfim, vários nomes. Isso está registrado no Talmud, inclusive, Gemara Mishnah, como parte do Talmud, interpretação oral ali do Talmud. Em todos esses comentários, qual que é a tônica? A tônica é aliança e obediência, aspectos práticos. Não há, segundo os estudiosos, duas porções tão práticas quanto Nitzavim e Vaera, que são essas duas porções de hoje. Então, se nós queremos praticar, se nós queremos entender o motivo pelo qual nós aprendemos as instruções, essas duas porções nos dá exemplos muito claros acerca dessa prática. E, conforme sabemos, a tônica do nosso estudo, do nosso ensino, sem dúvida nenhuma, é a prática da palavra. Não adianta termos conhecimento pelo conhecimento. Podemos ser eruditos, e não obedecermos aquilo que o Eterno tem para nós. E, obviamente, isso nos será para destruição. Saber e não praticar é muito pior do que não saber. E aí, queridos, mais uma vez, muitas pessoas não gostam de ficar ouvindo isso, mas não tem como não mencionar as palavras do nosso mestre, do nosso primogênito, nosso irmão mais velho, Yeshua, aquele que nos conduz pela mão e nos reconecta, nos reconcilia com o Pai, sobretudo quando ele diz, qualquer um que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, não é digno dele, não é digno de estar no caminho. E aí eu fico pensando nessas coisas, palavras duras. Essas duas porções eu orava e falava assim: Senhor, mas que porções duras! Obediência, bênção, desobediência, maldição. E aqui no final da porção tem uma predição, o Eterno, dentro da sua onisciência, notificando o povo que, apesar de estar ali confirmando a aliança, eles se desviarão, ou eles se desviariam da aliança.
Então, queridos, isso também nos chama atenção para mais um fato, né, no sentido de que não pensemos que estamos firmes. E aí Paulo diz isso com muita firmeza também. Né, aquele que pensa estar de pé, né, cuide para que não caia. Né, porque nós somos cambaleantes, nós temos joelhos trôpegos. Isso, infelizmente, está na nossa natureza, na nossa Yetzirah, na inclinação que temos para não agradar a Deus da forma como temos que fazê-lo. É óbvio que nós temos esse alvo, o objetivo maior é esse, né? Yeshua nos dá ali todo o caminho. Aliás, Ele é o caminho, Ele nos dá o exemplo, Ele nos dá o ensino, as instruções, e aí a própria palavra diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como Ele andou. Então nós devemos andar nos passos de Yeshua, conforme Ele andou. E o grande segredo é, eu não posso fazer por mim mesmo. Toda vez que eu quiser fazer porque eu sou o cara, eu sou bom, eu dou conta de fazer, eu vou me dar mal. Porque a minha vontade ela é viciada por si só. E aí, queridos, mais um aspecto que Rabino Shaul Paulo nos traz em termos de conceito da vida com Adonai, né? No sentido de, e aí também nós compreendemos quando Yeshua diz que bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Pobres aí não tem nada a ver com a pobreza em si, mas no sentimento e na convicção de que efetivamente nós somos dependentes, que nós precisamos de Adonai, que nós não damos conta. Então, nesse aspecto, sim, nós somos carentes. Então, essa pobreza vem de carência e de reconhecimento dessa carência. É por isso que ele diz também, né, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Uma pessoa se reconhecer doente é um negócio muito difícil, né? Porque, como já disse, a nossa carne não quer isso. Ela não quer reconhecer que ela precisa de algo que não seja ou não esteja dentro de nós mesmos, né? Eu decido, eu governo, esse é o lema, né? Eu governo, eu decido, eu faço tudo por minha conta. Negativo. Nós devemos governar, é óbvio. Nós devemos decidir, também é óbvio. Mas, novamente, invocando as palavras de Shaul, nós devemos levar cativo tudo isso à obediência de Yeshua. Amém. Ou seja, o que estamos fazendo está de acordo com os princípios elementares que o nosso irmão mais velho nos ensina? Quais sejam? Que princípios são esses? Dependência, obediência. A dependência resulta em obediência. Eu dependo de Deus, né? Eu obedeço a Deus. Eu obedeço porque eu sou dependente dele. Eu não faço nada de mim mesmo. E aí Yeshua também fala as mesmas palavras. Eu não faço nada de mim mesmo. Então, assim, quando nós meditamos nisso, nós percebemos que os princípios são os mesmos e que nós precisamos, de algum modo, encontrarmos a nossa identidade, ou reforçando a nossa identidade como filhos de Deus, como filhos, né? Nós temos que reforçar isso, buscando cada dia mais fazer a vontade de Adonai. Para quê? Para o nosso bem. Tudo está escrito para o nosso bem. Tudo está escrito para o nosso bem. É um Pai que dá direções muito claras e que, se nós seguirmos essas direções, nós colheremos bênçãos sem medidas. Parece muito elementar, não é? São palavras que ouvimos a miúde constantemente, mas que infelizmente nós não temos praticado. Falava com os irmãos na nossa reunião de quarta-feira. Nós temos que praticar, colocar em prática
Quando o Eterno fala assim, fazei prova de mim, né? Todo mundo lembra só de um verso. Esse fazei prova de mim é em todas as circunstâncias, todas. Né? Quando o Eterno nos manda obedecer, façamos prova dele, obedeçamos, sigamos as instruções dele, para que efetivamente nós não sejamos punidos pelo Eterno, não, por nós mesmos. Então, quando vem algo contrário, isso é resultado, queridos. Isso é resultado da nossa independência, da nossa desobediência. Volto a enfatizar: o maior pecado, o pecado matriz, o pecado que desencadeia todos os outros, chama-se independência. Chama-se, eu não preciso de nada e de ninguém. Eu dou conta de governar sozinho. Mais uma vez, advirto, ledo engano. Ledo engano. Ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos fez. Ninguém nos conhece melhor do que Ele. E nós, estudando aí todas essas porções, já chegando ao fim do livro de Devarim, Deuteronômio, e mais uma vez também, pegando o que Rabino Shaul fala lá em Romanos 15, que todas as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino, foram escritas, estão ali registradas para nos ensinar. E também para nos dar esperança. E volto a dizer, enquanto eu li esses textos, né, dessa porção, eu falei, puxa vida, duras palavras. Mas na Haftará de hoje, que é Isaías 61, né, nós encontramos palavras de esperança, conquanto o povo de Adonai passe por essas coisas, eles titubeiem, né? Como foi uma aliança feita com eles, ela terminará com eles. Com todos? Não, com o remanescente, com aqueles que perseverarem, conforme também Yeshua nos disse, né? Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, queridos, nós precisamos pegar esses princípios, aplicá-los dentro da ótica da Brit Hadashah, sobretudo naquilo que Paulo nos ensina acerca do corpo, né, tendo Yeshua como cabeça, para que nós possamos nos fortalecer, e aí sim, como corpo, né, segundo a justa cooperação de cada parte, nós consigamos atingir o resultado que o Eterno espera de nós. E nós não vamos conseguir isso, queridos, sem que haja esta declaração por parte de Adonai de unidade. E unidade aqui eu não estou falando de uma pessoa, né? Eu estou falando do todo como um. É diferente, né? É um corpo coeso, é um corpo coerente, é um corpo com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, ou seja, unidade. E aqui nós percebemos isso claramente do ensino, né, que o Eterno passa para Moshe, para Moisés, no sentido de que Israel seja uma coletividade. A aliança foi feita com Israel como uma coletividade e com um propósito, qual seja, de que fosse luz para as nações. E vejam, queridos, mais uma vez, né, é importante enfatizar, esses todos aqui que nós mencionamos no começo, como raiz aqui da porção de Savim, todos, inclusive o estrangeiro, ou seja, muitos pensam, né, bom, mas a aliança é com Israel, e aí Yeshua como que fica o povo que diz seguir Yeshua? Todos têm que se enxertar em Israel, conectar a Israel por meio de Yeshua, obviamente.
Então a aliança é com Israel e não tem como mudar isso. Só que o mundo ocidental, eles apregou coisa diversa, né? Eles apregou que Israel foi rejeitado e que hoje há um novo Israel. E aí o que é triste em tudo isso, né? Que sem conhecimento dos pactos, sem conhecimento da ratificação, confirmação das várias vezes em que o Eterno trata com o seu povo, ele só confirma, ao ponto de chegar em Jeremias, né, e dizer: eis que vem dias, diz Adonai, que renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mais uma vez, a mesma aliança ratificada, confirmada. Mais uma vez, o Eterno reforçando a vontade inicial dele, o que vai perdurar até o fim. Então, queridos, isso tudo, conforme nós falamos na semana passada, por causa de uma aliança. Aliança que é a adesão, a nossa adesão a um pacto cujas cláusulas o próprio Eterno já estabeleceu. Eu falava na quarta-feira da diferença de um contrato para pacto. Um contrato requer ali direitos e obrigações de ambas as partes, né? Nós precisamos aqui, qual que é a diferença então do contrato para pacto? Não há de se falar em contrato com o Eterno, né? Porque a parte do Eterno nós não precisamos nos preocupar com ela, né? O que ele disse que fará, ele fará. Então nós aderimos a esse pacto por livre e espontânea vontade, já conhecendo de antemão quais são as condições desse pacto. E aí eu retomo a palavra inicialmente, no sentido de que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. E aí Yeshua faz uma outra comparação muito interessante, que é a do construtor, né? Eu particularmente, queridos, eu confesso que cada vez que eu ando pela cidade e eu vejo uma construção inacabada, sobretudo depois de um certo lapso de tempo, isso me dá muita tristeza. Do fundo do meu coração eu fico triste, né? Por algum motivo a pessoa que começou, ela não conseguiu concluir, né? Muito triste isso, porque propósito, planejamento, adesão a pacto requer análise. E aí nessa comparação com o construtor, né, qual dentre vós que pretendendo construir um prédio, uma torre, não calcula se vocês vão ter ali todas as condições para concluí-la, para não acontecer que uma vez começada vocês parem essa obra no meio do caminho e outros digam: começou e não teve condições de completar, de concluir. Assim, queridos, muitos infelizmente fazem no reino. Entram de qualquer maneira, né? Não têm a real noção do que seja servir a Adonai, e não concluem, não progridem, não prosperam naquilo que o Eterno tem para nós. E é absurdamente vantajosa todas as condições que o Eterno coloca para nós como decorrência da obediência. E aí quando eu olho para isso, eu falo assim, é insano, ou seja, só uma pessoa sem juízo é que não adequaria a sua vida, adaptaria a sua vida para fazer techuvar, para andar nesse caminho, nessas instruções. Né? Por quê? Porque além de estarmos cumprindo a vontade de Adonai, somente a partir desse status de dependência e cumprimento das ordens dele é que conseguimos fluir com as coisas e, obviamente, colher os respectivos resultados.
Então, olhamos para essas promessas, né? Tantas promessas. Aqui, no verso 10 do capítulo 30, se deres ouvidos à voz de Adonai teu Deus, guardando os seus mandamentos, seus estatutos escritos neste livro de instruções, se te converteres a Adonai teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Então, queridos, nós recebemos toda a graça necessária do próprio Eterno para cumprirmos essas instruções. Lá em Ezequiel 36, 26, mais uma vez, né, promessa de Adonai, que nos daria o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, para que nós possamos andar em obediência, cumprimento dos seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então, essas duas porções, queridos, elas reforçam a importância da aliança entre Adonai e o seu povo, da obediência e da extrema responsabilidade, que é ser titular do direito de ser reconhecido como filhos. Outra coisa que nós precisamos resgatar, a nossa identidade. Eu tenho falado aqui também de forma constante sobre a nossa identidade e também sobre o nosso propósito. A nossa identidade não é outra senão a de filhos, de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Elohim. Com que propósito? Com o propósito de governar aquilo que Ele colocou para o nosso deleite. Assim como, ao concluir a sua obra, Ele celebra, Ele abençoa, Ele santifica, né? Tudo isso para nós. Tudo isso para nós. E aí Ele nos dá também o poder necessário, a capacitação necessária para usufruirmos dessas coisas. Queridos, vocês querem um exemplo? Vocês conhecem ou já viram alguém que é extremamente rico, né? Rico que eu estou dizendo aí de bens materiais, riqueza material, e que não consegue gozar dessas riquezas? É muito triste isso, né? Porque a verdadeira alegria está no desfrute, está em aproveitar. Lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? Que é uma das maiores dádivas que o Eterno nos dá, é permitir ou nos permitir gozar do fruto do nosso trabalho. Isso é uma bênção dele. Então, quando nós granjeamos alguma coisa, porque o Eterno assim nos permite, e que nós usufruímos disso, aí sim nós temos o resultado da bênção. Né? O resultado da bênção não é ter, o resultado da bênção é ter e usufruir. Não adianta ter e não usufruir. Não adianta ter e não ter consigo mesmo uma paz plena, né? Porque tudo isso está dentro da vontade do Eterno. Então, não há bênção maior, Eclesiastes fala isso, né? O Salomão escreve lá que não há bênção maior do que usufruirmos daquilo que o Eterno nos permite administrar. Isso é plenitude. A prosperidade, queridos, ela não está relacionada apenas a bens materiais.
Bens materiais são consequências da verdadeira prosperidade, que é saber a nossa identidade, o nosso propósito e andarmos de acordo com ambos, na condição de filhos e no sentido de governar, dentro, obviamente, do padrão estabelecido pelo Eterno. Essa é a diferença, queridos, entre o povo de Deus e o ímpio. O ímpio também governa, só que ele governa por si. É aquilo que eu comecei falando, né? Nós não governamos por nós mesmos, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus e que nós buscamos essa capacitação de Deus. Então, tudo aquilo que colocarmos as mãos, porque o Eterno está conosco, porque estamos com Ele, aí sim isso vai prosperar. Enquanto o ímpio, ele busca essa prosperidade a todo custo e de forma independente de Deus. Então, essa é a diferença. E aí, queridos, fazer parte desta família, né, requer essa análise de responsabilidade. Não é, conforme sempre falamos também, né, não é apenas um ajuntamento social, e não pode ser. Tem que ser um ajuntamento com um objetivo santo, com um objetivo de construção, de edificação, de prosperidade. Ou seja, eu me importo com o crescimento do meu irmão. Eu me importo se o meu irmão está andando ou não de acordo com os princípios do Eterno, com os princípios da Torá. Por isso é que nós precisamos uns dos outros, né, para que possamos nos edificar mutuamente. E aqui o Eterno está tratando com Israel desta forma, no sentido de coletividade, no sentido de buscar também entre ele, apesar de muitos, buscar a unidade. E essa unidade, Yeshua enfatiza ela lá em João 17, quando ele ora ao Pai, ele coloca isso, né? Pai, assim como eu e o Senhor somos um, esse um aí é de unidade. Ou seja, assim como eu e o Senhor temos o mesmo propósito, assim como eu estou aqui para fazer a tua vontade e estabelecer o seu propósito, assim como eu sou o canal do Senhor aqui para cumprir a sua vontade, que todas essas pessoas, né, que estão aqui hoje também sejam um. Assim como nós somos um. Que eles também compreendam o conceito de unidade do mesmo jeito que eu compreendo. É isso que Yeshua está dizendo. Não é outra coisa. E aí, queridos, responsabilidade. Que palavrinha difícil de ser compreendida, né? O que é ser responsável? O que é ser responsável? Responsável ou responsabilidade tem a ver com o nosso propósito. Se nós temos um propósito de edificar o corpo, de fazer parte de uma família santa, para servirmos a um Deus santo, nós temos um alto grau de responsabilidade conosco e com o nosso próximo. E não há, queridos, como fazer isso com o outro se nós não compreendermos muito bem, inclusive para nos colocar primeiro nessa circunstância de responsável. Eu tenho que ser responsável para com o Eterno, para que eu consiga ser responsável com o meu irmão. E aí, queridos, meditando novamente, né, nessa questão de responsabilidade, de prioridade do reino,
eu estava lendo e me veio um exemplo que confesso que falou muito comigo. Deixe-me ver se eu consigo reproduzir para os irmãos. Fala o que é priorizar o reino. E Yeshua fala isso lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Adonai e a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas. O Eterno, quando ele dá essas instruções aqui, sejam fortes, corajosos, não temam, eu vou diante de vocês, eu vou agir por vocês, eu vou proteger vocês, tão somente sejam obedientes, cumpram os meus mandamentos, estatutos e ordenanças. Quando ele diz isso, isso é para que nós olhemos para essas instruções e façamos isso com alegria e com prioridade. E aí o exemplo foi, pessoa que estava, um texto lá que ela escreveu, ela falou assim, olha, é a mesma coisa numa casa, por exemplo, tem um bolo, marido e mulher. É bom que eu vou estabelecer aqui uma coisa aqui. Entre marido e mulher, e aí a mãe, vamos colocar aí, a mãe do marido está numa festa, e aí tem o marido e a esposa e tal. O primeiro pedaço de bolo, aniversário do marido, e ele tem que cortar o primeiro pedaço de bolo. O primeiro pedaço de bolo vai para quem? Para a esposa. Exatamente, para a esposa. Só que aí ele fala assim, ele pega o primeiro pedaço e dá para a mãe. E aí ele vira e fala, e aí a esposa toda chateada, lógico, aí ele fala assim, não, querida, mas todo o resto é seu. Não, ele mata a mulher. É o que nós fazemos muitas vezes com Adonai. Nós queremos dar o resto para ele, ainda que seja muito. Eu tirei aqui 1 hora e dei para outra coisa do meu interesse. Não, mas tem 23 horas aqui que eu vou ter que me dedicar a Adonai. Isso não é prioridade. Isso não significa priorizar. Priorizar é dar a devida importância. Priorizar é efetivamente colocar em primeiro lugar. Então, assim, esse exemplo me mexeu comigo. Porque às vezes é assim mesmo. Eu acordo, eu já tenho uma linha de ação. Não, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho tal, mas às vezes eu sou tentado a fazer outra coisa. Não, aí eu já me justifico. Não, mas depois eu fico 2 horas, 3 horas, 4 horas, o resto do dia estudando. Vou estudar a disposição do reino. Senhor, deixa eu fazer minha vontade aqui, que daqui a pouco é a vontade do Senhor. Já inverti. Não importa qual seja a compensação, eu já inverti a ordem. E esta passagem aqui de Deuteronômio 29, 19, falou muito comigo. Ninguém que ouvindo essas palavras, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, pois assim eu vou acrescentar sede à minha bebedice. E aí eu fui pesquisar, queridos, essa expressão, a expressão sede, acrescentar à sede a bebedice. E aí, nos anais aí judaicos, fala o quê? Fala que é uma metáfora que significa tentar se convencer de que uma coisa ruim é boa. É um auto-engano que pode levar a essas maldições, ou seja, a consequências desastrosas. E aí, na hora que eu vi o auto-engano, eu lembrei do que nós conversamos na quarta-feira, na reunião dos homens de quarta-feira. Eu estava falando de autossabotagem. Como isso acontece e com que frequência isso acontece conosco.
Então, quando nós identificamos isso, fica fácil de retificar. O problema é quando nos deixamos levar pela autossabotagem. E aí tem tudo a ver com não priorizar o reino. Nós só conseguimos nos auto-enganar quando o reino fica em segundo, terceiro, décimo, último lugar. Cita Paulo lá para ficar mais tarde. Qual que é o verso para falar? Não, eu não sei o verso. Eu sei que aquilo que quero fazer, não faço. Aquilo que não quero fazer. Não, isso tem a ver com a inclinação, né? Isso tem a ver com a inclinação. A questão da prioridade é Yeshua dizendo, determinando que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça, para que as outras coisas nos venham, sejam a nós acrescentadas. A questão que o Evandro está falando ali é a nossa Yetzer Hará que Paulo evidencia, e isso é da nossa natureza e nós precisamos reconhecer isso, que muitas vezes eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Ou seja, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, este faço. São as palavras de Paulo. Isso é autossabotagem, isso é auto-engano. E aí eu tento justificar. A pessoa que faz isso tenta se convencer de que pode ter uma vida boa sem obedecer aos mandamentos de Adonai. É exatamente isso. É o que o inimigo nos diz. Não é bem assim. Não é certo que morrerá. Não é bem assim. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus é amor, afinal de contas. Deus perdoa todos os pecados. E aí nós encontramos excelentes fundamentos para desvirtuar aquilo que tem que ser feito, porque o que tem que ser feito mexe com a nossa vontade. E eu não quero que mexa com a minha vontade. A minha vontade ela tem que sobressair. E aí compreendemos mais uma vez as palavras de Yeshua. Aquele que não negar a si mesmo não pode segui-lo. Pois não? Isso que você falou de racionalizar, o que vem, é bem assim e tal. Tem um comentário da Paraxá que diz assim que Moisés fala, cuidado para não racionalizar, a má conduta de vocês, dizendo que Deus vai perdoá-los. Porque manter essa crença, Deus me perdoa, é a suprema fonte da nossa destruição e exílio. Então, a gente tem muito cuidado, E essa Paraxá, ela é a última Shabat do ano. E depois eu comento os 2 versículos que eu quero comentar. Então, queridos, a interpretação dessa expressão, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. A interpretação é que a obediência a Adonai, obediência plena e irrestrita, obediência pronta obediência, imediata, é que vai nos proporcionará uma vida plena e significativa. Senão nós vamos passar apenas na superficialidade. E mais uma vez aquele livro, Como Viver Acima da Mediocridade, fala que é insano, que é uma loucura, nós nos contentarmos com o mediano quando nós temos à nossa disposição a excelência. Ele fala que é doentio isso. Isso não tem nenhuma razão para compreender que uma pessoa escolhe algo que é tão superficial ao invés, quando ela tem o recurso máximo. É como se o Eterno nos desse aqui 1 milhão de coisas, alguma coisa assim, numa proporção de 1 milhão, e você pega lá 5% disso e fala assim, não, para mim isso aqui está bom, eu estou bem. Isso é insano.
E aí, queridos, mais uma vez, tudo isso é para nós, o povo de Israel, israelita, porque agora nós somos enxertados, nós fazemos parte da mesma família. Não há falar que tem alguém que é gentio. O gentio, ele deixa de ser gentio, ele não pode continuar sendo gentio. Ele tem que fazer parte do pacto, tem que fazer parte da aliança. E aí ele tem que avaliar as condições. É por isso que na Brit Hadashah é nos apresentado de forma muito clara a porta, o caminho e o alvo. Existe uma porta. Yeshua diz: eu sou a porta. Existe um caminho. Yeshua diz: eu sou o caminho. Existe o alvo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Yeshua. Esse é o alvo, até que cheguemos lá. Até que cheguemos lá. Então, queridos, reforcem depois a leitura dessas duas porções, preciosas porções, lotadas de aspectos práticos, e que possamos começar a fazer uma autoanálise, começar isso dentro da nossa casa, e que isso se difunda entre nós, para que possamos também nos edificar mutuamente, e assim nós possamos cumprir o mandamento maior de Adonai, que é sermos luz para as nações. Então, se estamos no pacto, se confirmamos esse pacto, se declaramos que queremos seguir, se estamos apostos, nós precisamos dar passos práticos para que isso aconteça. Aliás, lá em Efésios 2, de 11 a 13, fala: antigamente vocês eram gentios. Eram. Acabou, já não são mais. Naquela época, vocês estavam separados do Messias, excluídos da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias Yeshua, vocês que estavam longe foram trazidos para perto. Agora vocês, todos nós, fazemos parte da mesma família, pelo sacrifício de Yeshua. Na Haftará, queridos, de Isaías, como eu falei, quando eu li, estava lendo as porções, era obediência, bênção, desobediência, maldição, obediência, vida, desobediência, morte. E aí, lendo a Haftará em Isaías 61, diz assim: pois Adonai me vestiu com vestes de triunfo, envolveu-me com um manto de vitória, como um noivo adornado com um turbante, como uma noiva enfeitada com seus trajes elegantes. Então, queridos, o Eterno vai nos dar um novo visual. Amém. O Eterno vai nos revestir. O Eterno só precisa que nós compreendamos a nossa identidade e o nosso propósito. Compreendamos se nós estamos no pacto ou não, para que efetivamente nós possamos fazer parte da sua comunidade, do seu povo. E aí, fala que ele vai também nos dar um novo nome. Nós sabemos aí que teve algumas mudanças de nome, Abraão, de Jacó, várias pessoas que tiveram o nome alterado, e aí mudaram o nosso nome
tem tudo a ver com o estágio e com aquilo que representamos para Ele. E lá em Apocalipse fala que nós teremos um novo nome. Um nome que efetivamente vai abarcar a nossa identidade e o nosso propósito. O que nós precisamos é que realmente entremos nessa jornada de prática da palavra, de transformação, permitir que esses aspectos aqui efetivamente nos transformem, nos molde conforme os padrões que Ele já estabeleceu na sua própria palavra. Não tem como uma pessoa falar que serve a Deus, né, e continuar na prática das mesmas coisas. Não tem como nessa caminhada não haver progresso. É por isso que Paulo incomoda tanto e fala a questão do tempo decorrido. Tem que atender tempo decorrido. E nós estamos, queridos, numa corrida. Tanto mais, a palavra diz, tanto mais quando nós percebemos que o tempo se aproxima. Tantos acontecimentos, cada hora que abrimos aí as mídias, nós ouvimos e vemos acontecimentos terríveis. E isso para nós tem que nos comunicar alguma coisa. Tem que comunicar a urgência em consertarmos aquilo que precisa ser consertado e honrarmos o nosso compromisso, a nossa aliança com o Deus de Israel. Isso significa restaurar, reconstruir, renovar. Zelar pela aliança. Zelar pela aliança. E lembrando, queridos, que nós estamos chegando ao fim de mais um ano. Este é o último Shabat do ano judaico. No próximo Shabat nós estaremos comemorando Rosh Hashanah, Festa das Trombetas, também cabeça do ano. Não é uma mudança aí de ciclo, uma mudança de ciclo. E aí nós temos que é um momento muito apropriado para uma autoanálise, e eu diria mais, uma autoanálise nos padrões que Yeshua nos coloca. Quando eu digo isso, queridos, é para chamar senso de responsabilidade. O que eu quero é ver crescimento. O que eu quero é que nós transbordemos, que nós tenhamos e recebamos uma medida do Eterno, recalcada, sacudida, transbordante. Transbordo faz parte do propósito do Eterno. Só que nós, quando temos, nós estamos no fundo ainda, mas o Eterno quer nos dar uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, façamos essa autoanálise e nos coloquemos à disposição do Eterno para que isso efetivamente se cumpra em nós, e de modo que nesse transbordo nosso nós possamos atingir outras pessoas. Amém. E para concluir, queridos, e com a palavra de esperança, tudo isso é uma palavra de esperança. Miqueias 7,19. O Eterno terá compaixão de nós. Amém. Pisará os nossos pecados e lançará todos eles nas profundezas do mar. E obviamente nós estamos falando de pecados involuntários. Que isso faz parte da nossa responsabilidade com o reino. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, que tenhamos esse senso de responsabilidade, que possamos reforçar a nossa identidade, o nosso propósito no reino, de modo que sejamos por Ele aprovados. Shabbat Shalom a todos.